Quero dar boa tarde a todos. Quero também agradecer aqui aos componentes da banca. É uma pena que a professora Cláudia vai ter que se retirar, porque eu ia fazer já uma homenagem a ela, parafraseando, que ela estava falando do direito real de laje como um instrumento de resistência, né, na verdade. Mas fica aqui também os meus agradecimentos, professora, pelas suas colocações, que vão contribuir muito para a minha apresentação. E também eu quero agradecer aqui pelo professor Emerson, também a professora Arissa, brilhantes do direito urbanístico, que estão sempre aqui em prol da construção de uma coletividade mais justa, de uma cidade mais inclusiva. Parabéns a vocês. E é muito bom participar aqui, estar aqui diante de todos esses interessados que estão aqui justamente para a gente conseguir alcançar essa finalidade última desses instrumentos, que é trazer, de fato, uma efetivação desses princípios, desses direitos fundamentais que tanta gente fala, né, tanta gente discute no direito, porque você, enquanto cidadão, tem uma participação ativa na efetivação deles. Por isso é muito importante, né, estar acontecendo esses eventos e vocês estarem aqui prestigiando. E a mim foi dado o tema para discutir sobre a proteção da laje no Brasil. E aí vocês podem ver que eu faço uma pergunta, né? Direito real ou uma forma de regularização fundiária. Eu me formei na Universidade Federal Fluminense e atualmente estou agora fazendo mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na linha de Direito da Cidade. Também advogo, sou advogado civil e de família, e praticamente eu lido muito com registro público, muito com RGI, escritura, então eu tenho um pouco de contato com essa parte de propriedade, o que me instigou muito, porque a minha monografia foi sobre direito real de superfície. E eu destaquei, fazendo o levantamento de estudo dentro da região dos lagos, que eu sou de Cabo Frio, da aplicabilidade desse direito. E existe uma ligação muito grande, uma ligação muito nítida entre o direito real de superfície e o próprio direito de laje. E aqui eu quero fazer essas discussões com vocês, essas ponderações. Eu sei que foi me dado um tempo bem limitado, já me avisaram aqui, então vou tentar ser bem sucinto, tá bom? Mas o que eu quero que vocês percebam é que a gente vive num contexto social onde existe uma reclamação pela efetivação dos direitos fundamentais muito forte, não é verdade? A gente tem aqui a nossa Constituição de 88 superlotada de direitos e garantias individuais, sociais e coletivas, e a gente fica discutindo até que ponto realmente nós temos esses direitos concretizados na nossa coletividade, né, na nossa realidade. E essa reclamação, ela vem, na verdade, desde a promulgação da Constituição Mexicana de 1917. A gente está ali num período pós-Segunda Guerra Mundial, a gente viu as atrocidades humanas, aquilo que aconteceram, as cartas políticas, naquele momento, elas acabavam legitimando práticas que acabavam violando direitos fundamentais. Então, houve uma grande preocupação em se permitir que o próprio Estado, pela primeira vez, pudesse intervir tanto no contexto econômico, mas também pudesse intervir no contexto social. E assim a gente vê a nossa Constituição hoje. Ela traz esse arcabouço, grandes direitos fundamentais. Dentre eles, a gente vai falar aqui da principal, que é manejada dentro da Lei de Regulação Fundiária, que é o direito social à moradia digna. A gente vê que existe uma preocupação da efetivação desses direitos. Como é que nós vamos concretizar eles? E cada um de nós temos uma participação. Tanto uma participação desde o legislativo, quando ele pensa, ele elabora, promulga, discute, como também nós temos da administração pública na hora de executar, e também do Poder Judiciário na hora de tutelar e de garantir realmente esses direitos. Mas o que eu gostaria também de pontuar aqui, né, cada vez mais a gente precisa fazer essa reclamação de distinguir esse direito urbanístico como uma ciência realmente autônoma, né? A gente vê, por exemplo, a gente vai discutir aqui no caso do direito de laje. Nós importamos muitos instrumentos, por vezes, de uma cultura totalmente diferente da nossa. O direito de laje, para quem não sabe, nós estamos falando aqui daqueles famosos puxadinhos brasileiros, né? As construções em favelas, onde ali você vê que mora na construção base o pai e a mãe, aí ele constrói a laje para dar para o filho, ou vai dar para o neto.
Aí você vê, na verdade, aí a criatividade humana. Porque nós vivemos num país continental com uma extensa quantidade de terras, mas, mesmo assim, vivenciamos um déficit, uma crise de moradia muito forte ainda nos dias de hoje. Por isso que tratar da questão de políticas sociais de moradia, regulação fundiária, ainda é um tema bastante atual e que merece ainda discussão. Porque, se você parar para analisar, existem ainda muitas famílias brasileiras em condição insalubre, em condições informais, morando em áreas de risco, ou, por vezes, estão apenas contempladas ou inseridas num contexto de informalidade, aguardando que aquele poder público venha inserir eles na cidade. Porque, por conta da sua informalidade, eles se encontram, muitas das vezes, marginalizados, não estão contemplados ali, não têm um direito à cidade propriamente dita, não é verdade? E o direito de laje, eu gosto de falar isso, ele é praticamente a essência da criatividade humana. Você pode ver que o direito de laje ele é essencialmente da criatividade. Porque, olha só, nós estamos num ambiente onde não tem mais para onde você se expandir no horizonte. Horizontalmente, a comunidade não consegue mais se expandir, porque ela ali já tomou todo aquele espaço geográfico. E o que o ser humano faz? Ele consegue agora estender essa moradia verticalmente. Então, o ser humano, quando ele está segregado do capital, segregado desse mercado, dessa especulação imobiliária, ele sempre encontra um jeito de se adaptar. E aí você vê que aí nasce a essência do direito real de laje, porque o direito real de laje, ele vem com esse propósito de você conseguir dinamizar a moradia digna, a moradia social. Porque, se aí não vem um Estado, ele não regulariza, ou ele não consegue concretizar políticas que ofertem uma moradia digna, ele vai conseguir fazer de alguma forma. E aqui a gente está falando da laje no contexto social, ainda estamos no âmbito informal. Não sei se muitos de vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa comunidade verdadeiramente, entrar numa comunidade e ver como é que é a estrutura desses edifícios, de contemplar como é que se dá a distribuição do próprio espaço, porque a gente está muito acostumado aqui com os condomínios um prédio edilício, a gente vê aqui os volumes, primeiro andar, segundo andar, mas a laje ele é totalmente... você olha, vocês já repararam como você às vezes olha para uma construção e fala assim, como é que isso está de pé? Como que isso está de pé? Porque isso não é obra do acaso. E é engraçado, porque ali você vê que, muito mais do que um direito real, muito mais do que um direito econômico, existe ali um núcleo essencial, a dignidade, que é a moradia digna. E ali você vê que não existe essa briga por especulação imobiliária, fomentar para conseguir construir para alugar. Não existe isso. Eu trabalho... eu gosto de falar isso, que além de advogado, também eu gosto de fazer muitos trabalhos sociais, e eu cuido de um grupo de crianças que faz prática de escotismo, lá no Cabo Frio, e a gente mora perto de uma comunidade. Tá? Quem conhece Cabo Frio tem uma comunidade chamada Tangará. E muitas dessas crianças fazem parte dessa comunidade. Então, vira e mexe, a gente precisa entrar dentro da comunidade. Como a gente está uniformizado, está de lenço, a gente tem essa permissão e ninguém mexe com a gente consegue se movimentar livremente. E ali a gente consegue entender e visualizar como é que se dá, como é que é o contexto social que essas crianças moram. Mas, Eric, por que você faz essa pergunta, né? Direito real ou forma de regulação fundiária? Porque estou mostrando para vocês a laje e vocês estão achando ela linda, maravilhosa. Não é verdade? Mas existe aqui alguns percalços legislativos que impossibilitam com que a gente consiga vislumbrar essa laje de uma forma eficiente e eficaz. Para aqueles que não são do direito, a academia em si, se vocês pesquisarem monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, todas elas vão defender a laje como um instrumento de regularização fundiária. Esse processo de regulação fundiária é você pegar aquela situação de informalidade e trazer a formalidade dela para que aquelas pessoas possam se sentir parte da cidade em si. Esse é o cortejo social da regulação fundiária. E aí a doutrina e a academia ela tem se limitado a fazer essa rebuscagem. Eles trazem as críticas que concernem a esse instrumento, por que ele não, às vezes, se efetiva na prática. Acredito que muitos de vocês aqui talvez já tenham participado de outras palestras ou seminários falando sobre o direito real de laje. Já viram a expressão também, esse direito real de laje é um direito de laje para ricos, né? Eu gosto muito também desse termo, porque ele mostra para a gente que, na verdade,
nós não estamos vivenciando um instrumento devidamente voltado para a regulação fundiária. Mas só que a doutrina, esses juristas, nós que estamos aqui hoje, que estamos influenciando a regularização desse instituto, estamos pregando que é um instrumento de regulação fundiária, apesar da forma como ele é institucionalizado. Mas aqui eu vou trazer para vocês apenas os elementos para que vocês mesmos possam chegar a essa conclusão. Vamos fazer uma análise estritamente objetiva, legal da lei, para ver qual seria, na verdade, a finalidade estrita da laje que veio a ser institucionalizada. Então, assim, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês... O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é de fazermos essa releitura normativa. Porque na Lei 13.465, que é a LRF, no artigo 15, o legislador dispôs ali expressamente qual é o rol dos instrumentos de regulação fundiária. E você pode perceber, quem quiser depois anotar e acompanhar, dentre todos os instrumentos, o direito real de laje ele não está contemplado ali. Então você começa a ver que, apesar da laje estar institucionalizada a partir do artigo 55 da lei, ela não foi prevista por uma opção legislativa como instrumento de regularização fundiária. Então, eu já parto do pressuposto que eu não posso dizer o que é se o legislador explicitamente não diz que é. Então, existem alguns percalços aí, não é verdade? E a laje, por que ela possui esse exponencial tão transformador do contexto social? Né? Por quê? Porque ela visa atender, na verdade, a uma necessidade da família, da família que pertence à população de baixa renda. Essa família de população de baixa renda são essas pessoas que são estritamente marginalizadas do contexto social. Então, como que elas não conseguem ter condições mínimas, né? Nós temos ali, por exemplo, o salário mínimo constitucionalmente garantido. E aí você vê que lá diz que o salário mínimo ele serve para garantir educação, saúde, lazer, moradia. Aí com R$ 998 hoje, né? Se não me falha a memória, hoje. R$ 998 você consegue pagar um aluguel? Você consegue adquirir uma moradia digna? Você consegue pagar a escola do seu filho? Então, a gente vê como que, apesar da nossa Constituição estar repleta de direitos fundamentais, na prática a gente vive, na verdade, uma ineficiência, como se a gente vivesse uma mentira. E é por isso que é importante a gente abrir os nossos olhos à realidade para que a gente possa melhorar. Eu gosto muito de quando falam assim, a gente precisa aprender os nossos erros, precisamos reconhecê-los para a gente poder melhorar. Porque se a gente continuar insistindo nos nossos erros, o que vai acontecer? A resposta é a gente continuar errando, não é verdade? E aí, qual seria, então, a finalidade prática da laje? Né? Ela é um direito real ou ela é um direito social à moradia digna? E aqui eu quero fazer com vocês apenas uma leitura antes do cortejo da moradia. A laje em si, como eu estou querendo falar para vocês, ela visa dinamizar os espaços, porque ela surge não da norma, mas ela surge de um contexto social. Entende? Então, a moradia está sempre se dinamizando. Ela sempre está em volta não apenas de questões jurídicas, mas também de questões sociológicas, questões políticas, mas ela também é multifacetária. O direito à moradia digna, ele se transforma e se remodela o tempo todo, assim como a gente discute capital. E é interessante a gente presenciar isso, porque estamos, então, na possibilidade de ver dois direitos de laje. Nós estamos vendo um direito de laje da forma como ele foi instituído, que ele está visando atender, na verdade, as características de uma propriedade, de um direito real de propriedade, atendendo a interesses do capital, especulação imobiliária, que eu vou mostrar para vocês agora, ou estamos diante de uma laje que visa atender a moradia digna como se fosse um instrumento de regulação fundiária. São duas lajes diferentes que nós estamos discutindo. Isso, na verdade, tem muita conexão com o próprio regime de terra, o próprio regime do direito de propriedade que nasceu no Brasil, né? Eu gosto muito de falar disso, apenas para exemplificar, porque a gente pode separar isso em dois momentos, um extraoficial e um oficial. Em 1822, a gente tem a proclamação da independência do Brasil, né? E ali realmente é constituído o Estado, o Império Brasileiro. Mas antes disso, a propriedade brasileira ela sofre algumas influências, alguns percalços do sistema de regimes das Seis Marias.
Só que esse sistema, esse regime, ele é diferente das Sesmarias que foi implantado em Portugal originalmente, né? As Sesmarias em Portugal ela visava funcionalizar a propriedade devido ao momento de crise alimentícia que eles estavam passando. Mas quando esse sistema veio a ser implantado no Brasil, na verdade era para atender os interesses da própria colonizadora, de apenas você proteger a propriedade do império, produzir para você, então, atender às necessidades. Nada era revertido para a colônia. Esse é o momento extraoficial. Mesmo assim, a gente já vê que existe a construção dos grandes latifúndios, concentração de terras. E aí, após 1822, de repente, nós vivenciamos no país nenhum regime. Não existe nenhuma lei mais falando sobre regime, qual seria o regime de propriedade. Ficamos durante 28 anos no escuro. Porque o próximo regime oficial vai vir com a Lei de Terras em 1850. Então, de 1822 a 1850, você vive ali, e é interessante a gente ver isso, porque você vê ali muito conflito de posse, os posseiros se insurgindo contra os grandes latifundiários. E ali você vê a importância da posse. A gente fala muito aqui, né? A laje, ela veio muito mais para você dignificar a detenção, o uso, do que a mera titulação. Muito mais vale você usar a propriedade e dar uma função a ela do que titularizar apenas um título de propriedade e não dar nenhuma serventia. Então é interessante ver isso, porque quando é institucionalizado e vem a lei de terras, apesar de ela ter as suas contradições, mas ali o intento do nosso legislador, e que persiste até hoje em cima do nosso direito de propriedade, qual é? É que a propriedade só pode ser adquirida por meio da compra e venda. Então você vê ali a monetização da propriedade. E vige até hoje, a gente vê esses problemas. Exploração imobiliária, algumas áreas com valores vultuosos, você não nem todo mundo consegue ter acesso, não é verdade? Nem todo mundo consegue se endividar de tal forma para conseguir adquirir aquela propriedade. E a gente sabe que, Hermínia Maricato fala muito disso, né? Mais da metade das famílias brasileiras não possuem uma moradia digna, ou vivem de aluguel, e muitas delas vivem ainda em assentamentos informais. Agora eu vou trazer para vocês apenas algumas peculiaridades para que vocês possam, então, refletir, ok? O direito de laje, da forma como ele foi institucionalizado. E eu trago para vocês, primeiramente, que o direito de laje ele surgiu com a medida provisória 759 de 2016, tá bom? Durante o governo do nosso ex-presidente Michel Temer. E a gente vai trabalhar aqui algumas características para a gente depois falar da LRF em si. Mas o primeiro ponto, então, que eu quero trazer para vocês aqui é a questão do acesso independente e dos pressupostos de isolamento funcional. Isso aqui é interessantíssimo, tá bom? Por que é interessantíssimo? Porque quando a gente fala de laje, nós estamos falando da constituição de uma célula habitacional funcional e independente. Só que o nosso legislador, ele explicitamente não diz o que ele vai entender por acesso independente, nem como isolamento funcional. Mas aqui eu quero trazer para vocês o seguinte parâmetro. Os dois termos são diferentes, não são a mesma coisa. Tanto é que isolamento funcional é uma característica da laje para diferenciar ela do direito real de superfície, e o acesso independente ele é um desmembramento do isolamento funcional. Mas o que a doutrina vem dizendo? Isso é interessante, porque quando a gente fala da discussão da medida provisória, a doutrina e os próprios deputados que estavam participando, trazendo emendas, discussões, estavam com base em doutrinadores civilistas. Nenhum deles eram doutrinadores urbanistas. Era a doutrina civilista. E a gente sabe que dentro da doutrina civil, apesar de ter essa necessidade de funcionalização da propriedade, a gente consegue vislumbrar ainda várias propriedades estritamente sobre um regime individual, absolutista e privada, sem qualquer tipo de funcionalização, falta de fiscalização. E aí, por conta disso, a doutrina vem dizendo que a necessidade de um isolamento funcional é de você realmente conseguir isolar aquela célula habitacional de todo o conjunto do edifício. Isso significa que cada unidade teria que ter um acesso independente. E o que é um acesso independente? Você conseguir ter a ligação à via pública e que conectasse a sua laje. Vocês conseguem entender isso que eu estou dizendo? Pois bem, se vocês forem ou tiverem a oportunidade, é até estranho, né? Se vocês conseguirem ir numa comunidade, vocês vão ver que, geograficamente falando, é impossível. É um aglomerado muito forte. E nas vezes que eu pude perceber que nós temos uma desbravadora que mora praticamente numa laje, apesar de não ser institucionalizado, normatizada, acontece que muitas das vezes eles estão mais preocupados em garantir a moradia digna
mesmo que eles tenham que compartilhar os acessos. O que a gente acredita, e eu venho defendendo muito aqui, é que o isolamento funcional ele é preciso sim para você diferenciar a laje de todo e qualquer instrumento. Mas só que não é um conceito absoluto, mas um conceito relativo. Nada impede, por exemplo, que você tenha um acesso que ligue todas as lajes à via pública e tenha um acesso do proprietário à via pública, né? Porque aqui, na verdade, a intenção que deveria prevalecer é de que não deveria o proprietário, o dono da laje, ou talvez o próprio proprietário da construção base, ficarem independentes um dos outros para poder ter acesso à própria propriedade. Vocês concordam comigo? Se nós estamos falando de um direito à moradia digna, que vai ser resguardado como um direito fundamental, você não pode ter esse acesso ao seu direito restringido. Então, essa deveria ser a interpretação aqui pertinente. A segunda característica é a individualização da matrícula e seus efeitos. A grande característica que vai diferenciar a laje do direito real de superfície é que, quando você constitui a laje, você vai registrar ela, vai averbar na matrícula, tá bom? Formal da propriedade base, e aí você vai constituir um novo registro. Aí você vai ter 2 títulos, 2 registros, um da laje e um da propriedade base. Mas o que acontece? Você vê que para eu constituir a laje, eu preciso de quê? Uma propriedade formal, uma propriedade regularizada. Como é que vocês acham? Eu tenho as propriedades, os imóveis que estão nas comunidades, estão regularizados? Muito pelo contrário, estão carentes de regularização. É isso que você quer. Estão carentes de regularização. Você quer regularizar para garantir a moradia digna. E aí, por isso que muito falam, esse direito de laje é um direito de laje de ricos. Por quê? Você só garante aqueles que detêm um título formal de propriedade. Passando aqui, então, para o próximo, por conta do tempo. A instituição também de tributos, encargos e também o caráter residual. Isso aqui é interessante porque, com o título de propriedade, você oportuniza, então, agora ao Estado poder instituir IPTU, por exemplo. Agora o Estado também vai ampliar a sua capacidade de tributação, sua capacidade de arrecadar tributos e encargos. Você chama também para aquele local, de certa forma, desenvolvimento. É verdade, você chama desenvolvimento também. Porque quando você tem um título de propriedade formal, o capital tem interesse. E aí você vê que as próprias concessionárias de serviço público também vão ali para poder individualizar, poder prestar o seu serviço, porque aí eles vão poder cobrar. Não é verdade? Mas não existe uma preocupação da lei em si em garantir uma isonomia material àqueles indivíduos. Porque vocês concordam comigo que quando eu trago desenvolvimento, às vezes trago especulação imobiliária, trago gentrificação. Chega um momento que talvez morar naquele local por uma pessoa que recebe um salário mínimo, ou às vezes menos que um salário mínimo, ele não consegue se manter. E o que ele vai fazer? Ele pega aquele título de propriedade que ele possui, ele vende e ele volta para a próxima comunidade. Aí você consegue resolver a moradia digna? Você não consegue. Meu tempo está acabando? Sim. Pois bem. Ok. Vamos continuar. Dá tem? Não, eu vou finalizar. Tipos de laje. Gente, a leitura, aqui, se deixar, eu sou extremamente prolixo, eu falo muito, muito mesmo. Mas eu gostaria de dizer também que está tudo muito bem explicado por esses professores, coordenadores. Para aqueles que quiserem, vou fazer um momento agora de propaganda. Tem aqui o livro lá na frente. Não é verdade, professora Arissa? Não é verdade? É verdade. Está tudo bem explicado e vocês, quem mexe com direito, quer entender um pouco de regulação fundiária, pode adquirir que vocês não vão se arrepender, tanto esse livro quanto de teorização da regulação fundiária. Ah, não, essa pausa aqui, deixa eu falar, da coordenação do professor Emerson. Ele fez organizou as 2 coletâneas. Uma com a teoria da regularização fundiária e a outra com os comentários práticos de cada um dos artigos da lei de regularização da 13465, voltada, obviamente, para a parte da regularização fundiária urbana. É verdade. Tá, mas uma coisa que eu lembrei, a laje está aqui, tá bom? No vermelhinho. Pois bem, mas vamos lá. Tipos de laje. Esse aqui é só para a gente conseguir depois finalizar, tá bom? O tipo de laje. A laje, a lei trouxe que a laje ela pode ser tanto em sobrelevação. Vocês conseguem? Estão conseguindo imaginar comigo? Nós temos aqui a propriedade, eu posso edificar para cima. Ou a laje pode ser infrapartição, para baixo. Aí eu pergunto para vocês, a laje em infrapartição atende ao direito à moradia digna? Eu achei isso incrível, porque quando eu pude analisar, você já viu alguma comunidade onde a pessoa mora no subsolo? Geralmente a laje cresce para onde? Para cima, é verdade. E olha que interessante, a lei quando converte traz uma modalidade de extinção. Diz que se a propriedade base vier à ruína,
todos os lajeários de cima, se não for reconstruído dentro do prazo de 5 anos, eles perdem o direito de laje, a moradia digna deles. Agora, olha que interessante, a ressalva é, a laje infrapartição não necessariamente pode ser prejudicada se o imóvel base vier à ruína. Então, você daria uma prioridade muito maior à laje infrapartição do que sobre elevação. Você não tem como você morar no subsolo, nem tem como você levar equipamento para construir no subsolo na comunidade. É muito difícil você regularizar isso. Mas olha só que interessante, mas você pode talvez conceder uma laje, porque o conceito de laje não diz que ele está estritamente vinculado a atender aos interesses da própria comunidade de baixa renda. Você poderia dar um direito de laje para talvez construir um galpão para uma empresa, um estacionamento, um comércio. Está vendo que uma atividade econômica parece que impera, é muito mais tutelada e protegida do que a moradia digna? Então, são esses pequenos percalços que eu quero tratar com vocês. E, por último, aqui também o condomínio necessário, tá bom? Para a gente finalizar, o condomínio necessário é uma crítica doutrinária porque só foi resolvida na edição da lei. E esse condomínio necessário, ele pressupõe, na verdade, que houvesse um direito de preferência na hora de aquisição. Então, se eu tenho aqui um sistema de laje onde o lajeário do primeiro piso quer vender, ele não pode vender para qualquer pessoa. Ele tem que dar preferência para o proprietário. Depois de dar para o proprietário da construção base, ele vai dar, então, sucessivamente prioridade para os demais lajeários. Agora, vocês vão concordar comigo. Se eu, proprietário base, tenho já um título de propriedade, concedo várias lajes, cada um tem um título de propriedade também. Se um for vender, vai ter que dar prioridade a mim. E eu quero adquirir. Eu vou ter 2 títulos de propriedade. Aonde é que eu consigo contemplar o direito à moradia digna aqui? Então, a gente consegue ver que estamos trabalhando muito mais com o direito de real, de propriedade, ou um direito voltado à moradia digna. Quando a gente começa a analisar objetivamente a lei, o legislador teve razão de não colocar no artigo 15 o quê? O direito de laje como instrumento de regulação fundiária. Mas a doutrina continua insistindo ainda em si, de todos que eu li, continua insistindo que no final é um instrumento de regulação fundiária. E eu não discordo. Mas o que nós temos ali na LRF não é um instrumento, é um direito real. O que tem nas comunidades é realmente um direito de laje que deveria ser contemplado e que não está sendo contemplado. Tá? E por último aqui, são as lajes sucessivas. Né? Isso aqui é uma mudança também que é importante, porque a medida provisória diz que só pode haver uma laje, mas quando você vai na comunidade, você vê várias lajes, não é apenas uma, e isso é modificado. Mas isso aqui eu quero chamar a atenção porque quando a gente fala em lajes em terrenos que podem ser tanto privados quanto públicos, mas quando a gente fala em terrenos públicos, nós estamos falando aqui de uma ação que a gente pressupõe do próprio administrador, não é verdade? E a lei, e olha que interessante, para finalizar, a gente tem como principal instrumento que vai ordenar a cidade o plano diretor municipal, não é verdade? E de todos os planos diretores que elencam todos os instrumentos também de regularização que eles vão dispor para conseguir incutir uma política de regulação fundiária, e nenhum deles tem o direito a direito real de laje. De todos eles, o que mais me impressiona foi a última agora mais recente, que é de 1º de agosto de 2019, que é o plano diretor que foi agora promulgado qual é a capital? Esqueci. Capital de Minas é Belo Horizonte? Belo Horizonte. E ali, engraçado, em pleno 2019, nós temos aqui 2 anos, 3 anos depois da medida provisória, a laje não está contemplada. Não existe a laje ali trabalhada como instrumento de regularização por aquele ente municipal. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês para a gente conseguir abrir nossos olhos e fazer essas críticas, fazer essas análises, porque realmente nós importamos muito, contextualizamos muitos instrumentos de outros países, porque a laje também é uma realidade da Suíça, principalmente foi retirada da Suíça, mas você vê que o contexto social de lá é totalmente diferente do nosso. Lá você não encontra assentamentos informais. Praticamente tudo é perfeitamente urbanizado, eles já estão em outro nível. E quando a gente tenta importar para cá, a gente não faz a devida adaptação. E acaba o quê? Atendendo aos interesses. Acaba, na verdade, ficando um direito de laje ineficiente, mais um instrumento ineficiente, que só está acompanhando uma política de regularização fundiária sem qualquer propósito. Então, aqui eu vou finalizar, tá bom? A minha apresentação, agradeço a todos e fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Obrigado. Com uma realidade que não existe. Então, durante anos nós temos falado mal da lei de espaciamento do solo urbano, né?
A Lei Espacial Municipal em 79, ela trabalha com uma realidade que não existe, mas ninguém fala também que a Lei de Registro Público trabalha com inúmeras, e eu não falo só em relação à propriedade, em relação ao registro de pessoas jurídicas, ao registro de pessoas civis, a nossa lei de registro público ela trabalha com realidades que não existem. E gera uma dificuldade porque o administrador público acaba interpretando com uma legalidade bem estrita a lei de registro público. Então ele acaba não registrando se não tiver de nenhuma forma outra possibilidade. E mesmo quando você judicializa, o judiciário acaba tendo a mesma decisão em relação ao registro. Se não tiver prevista a hipótese de registro na lei, ele não registra.